E aí galera, beleza? Já na área trazendo mais um vídeo pro canal. Nesse vídeo aqui irei falar sobre Mercedes Moné, irei falar sobre Drew McIntyre, irei falar sobre The Rock e muito mais, tá? Mas antes, claro, eu peço para que você me dê aquela moral, deixe seu like logo no início do vídeo para você não esquecer. E se você não for inscrito aqui, se inscreva, cara, ativa o sininho porque toda vez que esse conteúdo aqui, você vai poder receber em primeira mão, tá bom? Então, bom, sem mais delongas, vamos começar a falar sobre as notícias. Primeiro tem a ver aí com Daniel Bryan, né? Daniel Bryan ou Bryan Danielson, como você preferir. Ontem recebeu um Storm Drive, né, do Will Ospreay. E, cara, ele ficou ali meio baqueado quando recebeu, veio os médicos e tudo mais. Muita gente ficou preocupada, mas o que é relatado é que não houve nada muito grave com ele, tá? Foi mais algo de momento. Porém, entretanto, todavia, ainda assim o Will Ospreay na coletiva disse que não usaria mais o golpe, né? Porque, por mais legal que pareça para as pessoas, ele ficou realmente preocupado com o Daniel Bryan, né? O Bryan Danielson, como você preferir. E por conta disso, ele acha que não é tão legal continuar utilizando o golpe. Ainda sobre a coletiva de imprensa, nós tivemos Tony Khan falando sobre dois grandes nomes que não vêm lutando recentemente na TV, né? O primeiro, o MJF, né? Muita gente achava que ele poderia ter saído e tudo mais, mas essa e outras vezes que o nosso querido Tony Khan teve a oportunidade de falar sobre ele, deu a entender que ele sim ainda faz parte da empresa. Falou que o MJF está, né, se recuperando das lesões e tal, e que gostaria assim que em breve ele retornasse ao Elite, já que ele é uma grande estrela de lá. E também foi questionado para ele em relação a Mercedes Moné, no qual ele falou que ela não vem lutando na TV muito por conta das lesões que ela tem, né, e que ela estaria apta para lutar só no mês de maio, tá? Lá no Double or Nothing. E aí eu questiono a vocês, meus caros, né, o que vocês acham disso, tá? Segundo o Tommy Dreamer e também o Conan, né, em seus podcasts, primeiro o Conan falou que foi muito dinheiro gasto nas contratações da Elite, tanto no Okada, tanto no Will Ospreay e também na Mercedes Moné. Ele falou que o Okada não representa nada indo pra lá, o Will Ospreay é um grande lutador, mas o dinheiro investido foi um dinheiro muito grande. E a Mercedes Moné, né, ele até respeita muito o que ela faz, ringa, a história dela e tal, mas, entretanto, todavia, ele não vê ela como uma mulher que proma bem, né? Sendo assim, já que ela não proma tão bem, não faria sentido antecipar a vinda dela sem ela poder lutar, entendeu? Então, pra ele teria, né, já que é pra contratar, já deixa ela já aparecer lutando, sabe? Não antecipa as coisas para poder construir algo com ela até lá, porque ela não vai conseguir, né, fazer como o CM Punk faz, por exemplo, tá ligado? De não lutar e ser atrativo apenas falando. Não é o caso da Mercedes Moné, e a gente sabe muito bem disso. E aí, segundo o Conan, até então, a Mercedes Moné é para ele considerada o maior fracasso da Elite comparado ao Will Ospreay e o Okada, tá? E aí eu pergunto para vocês concordam com isso? Vocês não concordam? Coloque aí nos comentários. Como eu falei, não foi só o Conan que falou sobre ela, o Tommy Dreamer também falou sobre ela, né? Falando que a Elite aparentemente fez um book até confuso nesse retorno dela, falando que ela tinha ali, né, já se lesionado e tal, não poderia lutar, não estava apta, não estava liberada para poder fazer uma luta. Sendo assim, rolou um ataque no backstage. E aí o sentido era, vamos afastar ela para ela poder fazer um retorno quando for mais conveniente, né? Quando ela estiver mais próxima de poder lutar. E aí o que acontece? Colocaram ela na semana seguinte para aparecer na TV. Então, tipo, qual é o sentido de ter sido atacada, sabe? Ela não vai poder responder esse ataque. Então, para ele, né, tem essa crítica ao book da Elite. Acho que era brecha para poder deixar ela fora até ela poder lutar. Mas a Elite preferiu manter ela na televisão. E ele falou que não é legal, né, ver ela na TV sem poder fazer nada. Então ela só, né, esperando o tempo passar, tá? Falando em mulherada sem fazer nada, vamos falar agora de Nick Cross, né? Nick Cross aí que começou a voltar a ser notícia depois das últimas liberações que a WWE teve, né? A WWE pegou vários lutadores que não vinham aparecendo na TV e mandou embora. Nós tivemos mais um nome hoje sendo acrescentado, que foi o Von Wagner, né? Chegou a fazer algumas participações ali no NXT, chegou a, se não me engano, ser draftado, né, ou participar do draft tipo main roster, e nunca foi utilizado. Ele simplesmente foi mandado embora, tá? E aí começou a gerar os olhos em cima da Nick Cross, que é um outro nome também, né, que por mais que já tenha ganho coisas na WWE, teve o Jinder Mahal também, que foi campeão mundial e foi mandado embora. E ela? Tá fazendo o que ela ainda que não tá sendo utilizada? Né? Até então se diz que ela vem, né, dentro dos backstage dos shows,
ela vem participando de alguns live events, mas na TV, por enquanto, nada, tá? A gente não sabe se estão guardando ela por algum momento. O que vocês acham disso? Coloquem aí nos comentários, tá? Falando em coisas acontecendo em live event, né, que é algo que chama muito a atenção, vamos falar agora de Bloodline, tá? Bloodline aí tem como seu principal chefe da tribo no momento Solo Sikoa, tá? Solo Sikoa que justificou ser o chefe da tribo pelo fato da derrota de Jimmy Uso e Roman Reigns na WrestleMania 40. Porém, entretanto, todavia, se formos falar de derrota, temos um número atualizado de derrotas de Solo Sikoa, tá? Solo Sikoa, desde o Crown pra cá, não venceu uma luta sequer e soma simplesmente 40 derrotas seguidas, tá? Contando, claro, as lutas que ele fez também em live events, fora as lutas que ele fez na TV, tá? 40 derrotas seguidas do Solo Sikoa, tá ligado? Que loucura, tá? Foi agregado a ele recentemente o Tama Tonga, né? Vamos ver se agora começa a caminhar aí as vitórias do Solo. E também estão falando de Jacob Fatu, tá? Talvez Jacob Fatu também seja o mesmo caso do Tama Tonga, não deva participar do NXT e ir direto ao main roster, fazendo parte da stable da nova Bloodline, tá? E aí eu pergunto pra vocês gostariam de ver isso, não gostariam? Coloquem aí nos comentários, tá? Falando em coisa que queremos ver, vamos falar agora de Drew McIntyre e CM Punk, né? Uma das melhores rivalidades até o momento, sem ter nenhuma luta, né? Muito se fala de um lado, do outro. Drew lançou provocações ao CM Punk, né? Tanto no TikTok, falando que foi questionado por ele porque ele não saiu do WWE depois de ter perdido na WrestleMania 40, e ele falou que a motivação dele é que ele quer se vingar do CM Punk, né? Porque era o momento dele, todo mundo falando que ele merecia e tudo mais, e o CM Punk roubou esse momento dele. Sendo assim, ele quer se vingar do CM Punk, né? Por isso que ele não quis sair da WWE. E também o live event, né, que rolou recentemente lá no Reino Unido, ele também, né, fez provocações ao CM Punk ser preguiçoso, falando que todo mundo estava lá, né, no Reino Unido trabalhando, e o CM Punk simplesmente preferiu ficar em casa de folga, tá? Também, nesse show do Reino Unido, ele também deu uma cutucada em Wayne Rooney, né? Lenda do Manchester United, aí, chamado de Pelé Branco por muitos ingleses, também foi cutucado por nosso querido Drew McIntyre, tá? Rooney estava assistindo um show da WWE lá no Reino Unido, né? E o nosso querido Drew McIntyre falou que respeita muito ele, né? Que ele é uma lenda, né? E que de uma lenda para outra, né? Ele tem, né, muito carinho porque ele era muito insano, porém, né, eles têm a mesma idade, com a mesma idade, né? Olha o shape do Drew e olha como o Wayne Rooney tava, tá? Aí o pessoal da arena deu aquela bela vaiada lá no Drew e tal, muito maneiro nessa fase do Drew McIntyre, tá? E por fim, falando em fase, a melhor fase de todas, claro, é a do Cody Rhodes, né? Atual campeão indiscutível da WWE, né? Recentemente foi questionado por que ele não sangrou como havia sido prometido pelo The Rock, né? The Rock falou que iria fazer ele sangrar e tudo mais. E aí o Kevin Nash, lá no podcast do The Click, não faria muito sentido ter sangue no main event da Noite 2 da WrestleMania. Isso porque, né, estava sendo transmitido pelo país inteiro e tal, né? E aquele ali seria com certeza o principal momento da WrestleMania inteira. Então não é um momento no qual você tem que botar um cara sangrando para poder levantar o braço com o título, né? E aí, segundo o Kevin Nash, isso foi o caso, né, de que o Cody Rhodes nem sequer sangrou na partida, tá? E também, né, quem comentou sobre esse angle, né, Cody Rhodes, The Rock, Bloodline, foi o Shane Helms no podcast também, lá no Behind the Turnbuckle, no qual ele foi questionado sobre essa aparição do The Rock, né, que mudou completamente, né, o rumo dessa WrestleMania, né, muitas críticas em relação a ele ter tomado mais tempo do que deveria em algumas ocasiões, e ele falou que, cara, o The Rock não toma tempo de ninguém, entendeu? Ele é uma estrela, ele é um cara, né, que vai chegar e vai chamar a atenção, ele é um cara que tem esse poder, é um cara que é grande o suficiente para poder fazer isso, né, e que é a mesma coisa que você chegar num show de comédia, segundo ele, né, e ter lá um grande comediante chegando, você não tem que fazer. Por mais que você seja bom, você precisa dar espaço para aquele cara, né, fazer o que ele tem que fazer. E aí eu pergunto para vocês, cara, vocês acham que o The Rock tirou o espaço de alguém nessa WrestleMania 40? Muitos questionou sobre isso quando ele iria, né, enfrentar o Roman Reigns em vez do Cody, né? Acabou não acontecendo e não sei se foi bom ou se foi ruim isso. Eu gosto do The Rock Hill, sim,
mas eu acho que a história do Roman Reigns deveria ter sido finalizada de maneira digna, né? Agora, talvez a ideia da Bloodline vai seguir mais pra frente, mas a gente não sabe qual é o final, até porque, pelo que o The Rock falou, ele deve voltar atrás do Cody, e essa ideia de voltar atrás do Cody vai ser pra próxima WrestleMania 41, né? Então, será que vão ter o fim da Bloodline lá na WrestleMania 42? Coloque aí nos comentários a opinião de vocês, beleza? Dito isso, galera, valeu, falou e fui.